Imagine uma montanha que não é apenas feita de pedra e terra, mas de segredos tão profundos que, mesmo após 4 décadas, se recusa a devolvê-los. Imagine estar em um dos pontos mais altos do Brasil, onde o ar é rarefeito e o vento uiva como um lamento constante, cercado por pessoas que deveriam garantir a sua segurança. Você tem 15 anos, uma vida inteira pela frente, sonhos de adolescência e a confiança cega na liderança de quem comanda a expedição. Você está cansado, com frio, talvez ferido, e recebe uma ordem: voltar sozinho. Parece simples. O acampamento está logo ali embaixo, o caminho foi marcado, não há como errar. Você acena para os amigos, vira as costas e começa a descer a trilha rochosa. Seus passos ecoam no cascalho. Você faz uma curva atrás de um arbusto retorcido e, naquele exato milésimo de segundo, a realidade se fende. Você não apenas se perde, você deixa de existir. Não há grito, não há som de queda, não há um corpo estendido no sopé de um penhasco. Há apenas o silêncio absoluto. O caso que vamos dissecar hoje desafia as leis da física e da probabilidade. Como um ser humano físico, tangível, pode evaporar de uma montanha monitorada, cercada por buscas massivas, sem deixar um único fio de cabelo, um pedaço de roupa ou um rastro de sangue? A história do escoteiro Marco Aurélio Simon não é apenas sobre um desaparecimento, é sobre o terror de olhar para uma paisagem vasta e perceber que ela pode engolir alguém inteiro, enquanto o resto do mundo continua girando, alheio ao fato de que, naquela montanha, o tempo parou em 1985 e nunca mais voltou a andar. O ano é 1985. O Brasil respira os ares da redemocratização, o Rock in Rio estreia como marco cultural e a juventude busca contato com a natureza, aventura e disciplina. O escotismo é uma febre, uma escola de vida onde meninos aprendem sobre honra, sobrevivência e lealdade. O Grupo Olivetanos, número 240, se prepara para uma conquista ambiciosa, o cume do Pico dos Marins, na cidade de Piquete, interior de São Paulo. É uma montanha imponente, traiçoeira, conhecida por suas pedras soltas e neblina repentina. Marco Aurélio Simon, um garoto de 15 anos, está animado. Ele é o escoteiro exemplar, o filho que qualquer pai gostaria de ter junto com outros 3 garotos e o líder da tropa, Juan Bernabel. Eles iniciam a subida. A atmosfera é de camaradagem, mas as montanhas não perdoam excesso de confiança. O que deveria ser um fim de semana de glória e superação está prestes a se transformar no maior mistério insepulto da história policial paulista. Eles não sabem, mas cada passo que dão em direção ao cume os aproxima de uma encruzilhada fatal, onde uma decisão aparentemente pragmática, dividir o grupo, custará o preço mais alto possível. Enquanto eles arrumam as mochilas, o destino já está traçado nas escarpas da Serra da Mantiqueira. Antes de subirmos essa trilha sem volta, eu preciso saber de onde você está acompanhando essa investigação. De qual cidade você está assistindo? Escreva aqui nos comentários, porque o mistério de hoje prova que até o lugar mais sólido do mundo pode se desfazer sob nossos pés. A manhã de 8 de junho de 1985 amanheceu fria e límpida em Piquete. O Pico dos Marins, com seus quase 2.500 metros de altitude, erguia-se como um desafio monumental de granito contra o céu azul. O grupo de escoteiros, liderado por Juan Bernabel, um homem na casa dos 30 anos, experiente e respeitado pelos garotos, iniciou a ascensão com vigor típico da adolescência. Eram 4 meninos, Marco Aurélio, Osvaldo, Ricardo e Ramatiz. A dinâmica era de disciplina militar misturada com a alegria de uma excursão entre amigos. Mochilas pesadas, cantis cheios, botas amarradas. A trilha do Marins não é para amadores, é íngreme, exige o uso das mãos em vários trechos, escalaminhada sobre pedras que parecem degraus para o céu. Nas primeiras horas, tudo correu conforme o planejado. O suor escorria, as pernas queimavam, mas a vista compensava. O mundo lá embaixo parecia pequeno, e eles se sentiam invencíveis. No entanto, a montanha tem seus próprios humores, e o corpo humano tem seus limites. No meio da tarde, um incidente mudou a vibração do grupo. Um dos garotos, Osvaldo, machucou o joelho. O ritmo diminuiu. A temperatura começou a cair rapidamente, como é comum naquelas altitudes. O vento cortante trazia o aviso de que a noite seria impiedosa. E foi nesse cenário de fadiga e dor física que a tragédia começou a ser desenhada, não por um acidente espetacular, mas por uma escolha. Marco Aurélio, solidário e talvez também exausto, ofereceu-se para acompanhar o ritmo do amigo ferido ou, segundo algumas versões, ele próprio sentiu cansaço e uma leve lesão. O grupo estava próximo do cume, mas o tempo estava virando. A neblina começava a lamber as pedras. Juan Bernabel, o líder, o adulto responsável por aquelas vidas,
tomou uma decisão que seria debatida, julgada e condenada por décadas. Ele avaliou a situação. Continuar arrastando um ferido até o topo seria perigoso para todos. Voltar com todo o grupo significaria abortar a missão tão perto do objetivo. Então, ele olhou para Marco Aurélio. O garoto era inteligente, desenrascado, conhecia o básico de orientação. O acampamento base, onde haviam deixado as barracas montadas antes do ataque ao cume, não estava longe em linha reta, embora a descida fosse técnica. Juan deu a ordem. Marco Aurélio desceria na frente. Ele deveria ir para o acampamento, preparar as coisas, talvez fazer um chá quente para quando o resto do grupo chegasse. Para garantir que o garoto não se perdesse no labirinto de pedras iguais, Juan teve uma ideia que parecia brilhante na teoria, mas que se tornaria o único vestígio fantasmagórico do caso. Ele entregou um pedaço de giz a Marco. Vá marcando as pedras com o número 240, disse ele. O número do grupo. Uma trilha de migalhas de pão moderna. Marco Aurélio assentiu. Ele não questionou a autoridade do líder. Na hierarquia do escotismo, a palavra do chefe é lei. Ele ajeitou a mochila, segurou o giz e começou a descer. Os amigos viram suas costas se afastando. Ele caminhava com firmeza, parando ocasionalmente para riscar o 240 nas rochas cinzentas. O som de suas botas no cascalho foi ficando mais fraco. A silhueta dele foi diminuindo, misturando-se com as sombras alongadas da tarde. Em um determinado momento, ele dobrou uma curva da trilha, oculto por um bloco de pedra maciço. Foi a última vez que qualquer ser humano viu Marco Aurélio Simon. Ele não desapareceu na neblina, ele desapareceu na história. O grupo restante, agora reduzido a 3 garotos e o líder, continuou seu trajeto por mais algum tempo, mas a piora do tempo e a preocupação com o horário fizeram Juan abortar o cume. Eles decidiram descer. A expectativa era encontrar Marco Aurélio lá embaixo, seguro na barraca. Eles começaram a descida seguindo as marcas de giz. 240. 240. 240. As marcas estavam lá, brancas, nítidas, confirmando que Marco havia passado. Mas então, algo estranho aconteceu. As marcas pararam. Ou melhor, elas chegaram a uma bifurcação e o rastro sumiu. A trilha se dividia. Para um lado, o caminho óbvio. Para o outro, um terreno mais acidentado. Não havia mais giz. O coração de Juan deve ter falhado uma batida naquele momento, mas ele manteve a calma para não assustar os outros. Ele deve ter apenas esquecido de marcar ou o giz acabou, pensaram. Eles continuaram descendo, a noite agora caindo pesada sobre eles, transformando a montanha em um monstro negro. A chegada ao acampamento base foi o momento em que o pesadelo se materializou. Eles esperavam ver fumaça, luz, movimento. Esperavam o sorriso de Marco. O que encontraram foi o vazio. As barracas estavam lá, fechadas, frias, exatamente como eles as haviam deixado pela manhã. A mochila de Marco não estava lá. Não havia sinal de fogo. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo vento sibilante. Marco! Gritaram. Marco Aurélio! Os nomes ecoaram nas paredes de pedra e voltaram como zombaria. Nenhuma resposta. O líder Juan Bernabel vasculhou o perímetro imediato com lanternas. Nada. O garoto não havia chegado. Mas como? Ele desceu antes. Ele tinha o giz. O caminho era único até certo ponto. Se ele não estava no cume e não estava na base, onde ele estava? A lógica dizia que ele se perdeu no caminho. Mas perder-se a ponto de não ouvir os gritos. A noite no Pico dos Marins é gélida, capaz de induzir hipotermia em poucas horas se a pessoa não estiver abrígada. Marco tinha agasalho, tinha experiência, mas estava sozinho no escuro. O pânico começou a se instalar entre os garotos. Eles estavam exaustos, com fome e agora aterrorizados. Juan sabia que não podia sair para uma busca aleatória no escuro sem colocar os outros 3 em risco de morte. Eles tiveram que fazer a escolha mais difícil de suas vidas, esperar amanhecer. Aquela noite foi a mais longa que qualquer um deles já viveu. Cada estalo de galho, cada sombra movida pelo vento parecia ser Marco voltando. Mas a aurora trouxe apenas a luz do sol, revelando uma montanha vasta, silenciosa e vazia. O dia seguinte, 9 de junho, marcou o início de uma das maiores operações de busca e salvamento da história do Brasil. Juan desceu a montanha às pressas com os garotos e acionou as autoridades. A polícia de piquete, o corpo de bombeiros, equipes especializadas em montanhismo, voluntários, mateiros locais. Todos convergiram para o Pico dos Marins.
A notícia se espalhou como fogo em palha seca. Escoteiro desaparece na Mantiqueira. Helicópteros começaram a varrer a área, o barulho das hélices cortando o silêncio que Marco deixou para trás. Cães farejadores foram trazidos. Eles cheiraram as roupas de Marco, pegaram o rastro na trilha, seguiram até certo ponto e então, pararam. Os cães rodavam em círculos, confusos, ganindo. O rastro simplesmente acabava no meio do nada, em um terreno sólido, sem precipícios imediatos onde ele pudesse ter caído sem deixar vestígios. Era como se ele tivesse sido içado para o céu. As buscas duraram 28 dias ininterruptos. Homens vasculharam fendas, cavernas, o fundo de vales. O pai de Marco, Ivo Simon, largou tudo para comandar pessoalmente as buscas, gastando cada centavo, cada gota de energia, gritando o nome do filho até perder a voz. Mas a montanha não devolvia nada. Nem um pedaço de tecido azul do uniforme, nem o cantil, nem a mochila. Foi durante essas buscas frenéticas e infrutíferas que o caso começou a transmutar de um acidente trágico para um mistério policial sombrio. As inconsistências começaram a aparecer. Por que Juan deixou o menor descer sozinho em terreno hostil? Isso violava todas as regras de segurança do escotismo. Mas havia mais. Testemunhos estranhos começaram a surgir. Naquela primeira noite fatídica, enquanto os garotos esperavam na barraca, eles ouviram algo. Alguns relataram ter ouvido gritos, um som que parecia um lamento. Outros falaram sobre luzes azuis estranhas pairando sobre a montanha, alimentando teorias ufológicas que ganharam força na mídia sensacionalista. Mas a polícia focava no tangível. O delegado responsável começou a olhar para Juan Bernabel não mais como uma testemunha, mas como um suspeito. O perfil do líder foi dissecado. Havia rumores de rigidez excessiva, de abusos físicos disfarçados de disciplina, de rituais estranhos dentro do grupo Olivetanos. A teoria de um acidente simples começou a perder força diante da ausência total de corpo. Se ele tivesse caído e morrido, os urubus indicariam o local em poucos dias. Se ele tivesse se perdido e morrido de frio, o corpo estaria lá. Para não haver corpo, alguém, ou algo, tinha que tê-lo removido ou ocultado. E quem teria a oportunidade? Apenas quem estava lá em cima. A pressão sobre Juan e os outros 3 garotos tornou-se insuportável. Eles foram interrogados à exaustão. A polícia separou os meninos. Pressionou, buscou contradições. Vocês mataram o Marco. Houve uma briga. Vocês o empurraram. A teoria de um homicídio seguido de ocultação de cadáver ganhou força nos bastidores. A hipótese era macabra. Teria havido um trote violento que saiu do controle? Teria Marco morrido acidentalmente durante uma brincadeira perigosa e o líder, em pânico para salvar sua reputação e o grupo, enterrou o corpo em algum lugar inacessível? Mas onde? A montanha é pedra pura. Cavar uma cova ali exige ferramentas pesadas e tempo, coisas que eles não tinham naquela noite. E carregar um corpo montanha abaixo sem ser visto, passando por trilhas estreitas. Fisicamente improvável. Mesmo assim, a dúvida foi plantada. A sociedade, ávida por uma resposta, começou a ver os sobreviventes como vilões. Eles eram chamados de assassinos na rua. A vida de Juan Bernabel foi destruída. Ele perdeu o emprego, a reputação, a paz. Mas ele manteve sua versão até o fim. Ele mandou o garoto descer, e o garoto sumiu. Não houve crime, houve mistério. E então, o elemento bizarro entrou em cena. No auge do desespero, a família recorreu a tudo. Videntes, médiuns, parapsicólogos. Chico Xavier foi consultado e teria dito que apenas Marco Aurélio poderia decidir se queria voltar, uma frase enigmática que não ajudou nas buscas físicas. Outros videntes apontavam locais específicos. A polícia, sem pistas concretas, chegou a escavar pontos indicados por sensitivos, numa demonstração clara de que a lógica investigativa havia colapsado. Nada foi encontrado. O caso foi arquivado como desaparecimento inexplicável. Mas um inquérito policial pode ser arquivado. A dor de um pai não. Ivo Simon transformou sua vida em uma vigília eterna. Ele manteve o quarto de Marco intacto. Ele continuou investigando por conta própria, seguindo pistas falsas, viajando atrás de meninos que se pareciam com Marco, vivendo no limbo cruel entre o luto e a esperança. A cada ano que passava, a lenda do escoteiro crescia. Ele teria sido abduzido por alienígenas. Teria fugido para viver uma outra vida. Teria caído em uma fenda dimensional, como sugeriam as lendas locais sobre portais na montanha. Ou a verdade era mais terrestre, mais suja e mais sangrenta, enterrada sob o pacto de silêncio de 4 pessoas.
36 anos depois, em 2021, quando todos achavam que o Pico dos Marins guardaria seu segredo para sempre, uma nova reviravolta fez o Brasil prender a respiração novamente. Novas tecnologias de varredura e o depoimento de novas testemunhas reacenderam o caso frio. A atenção se voltou para uma casa abandonada, um casebre no sopé da montanha onde, segundo relatos antigos ignorados na época, poderia haver algo enterrado. A polícia científica voltou ao local com equipamentos de georradar. E o radar apitou. Havia uma anomalia no solo, debaixo do contrapiso daquela casa velha. Ossos. O coração de Yvo Simon deve ter parado ao receber a notícia. Seria possível? Depois de tanto tempo, Marco Aurélio estaria ali, tão perto de onde todos procuraram, escondido debaixo do assoalho de uma tapera? A escavação foi transmitida quase em tempo real. A terra foi removida, e fragmentos ósseos surgiram. A mídia decretou: encontraram o escoteiro. Mas o destino, cruel e sádico, tinha mais uma peça para pregar. Os ossos foram para o laboratório de DNA. A análise demorou semanas de agonia para a família. E quando o laudo saiu, ele trouxe uma resposta que, em vez de fechar o caso, o jogou de volta na escuridão mais profunda. O envelope que continha o laudo do Instituto de Criminalística de São Paulo não era apenas papel e tinta, era o peso de 36 anos de angústia condensado em termos técnicos. Yvo Simon, o pai que envelheceu procurando o filho, segurava a respiração, assim como todo o país que acompanhava o renascimento do caso. Os fragmentos ósseos encontrados sob o contrapiso daquela casa em Piquete, em 2021, pareciam a peça final do quebra-cabeça. A localização fazia sentido. Era no sopé da trilha, um lugar onde um garoto perdido poderia ter buscado abrigo ou onde um corpo poderia ter sido ocultado longe dos olhares das equipes de busca originais. Além dos ossos, havia pedaços de um tecido azul, desgastado pelo tempo e pela terra, que lembrava assustadoramente a cor do uniforme de brim usado pelos escoteiros na época. A coincidência era cruel demais para ser ignorada. Tudo apontava para um desfecho, mesmo que trágico. A mídia preparou os obituários, a polícia preparou a coletiva de imprensa para anunciar a resolução do crime. Mas a ciência é fria e não se importa com narrativas dramáticas. Quando os peritos compararam o perfil genético extraído daquelas amostras com o DNA de Yvo Simon, o resultado foi um anticlímax devastador. Não houve compatibilidade. Aqueles ossos não eram de Marco Aurélio. Pior ainda, análises posteriores indicaram que parte do material poderia nem ser humano, ou pertencer a um contexto histórico completamente diferente, talvez um antigo enterro indígena ou restos de animais misturados com lixo de décadas. O tecido azul? Apenas um trapo velho sem conexão forense comprovada com o uniforme do grupo Olivetanos. A esperança inflada estourou como um balão, deixando no ar o cheiro amargo da frustração. Para a família, foi como perder Marco Aurélio pela segunda vez. Se ele não estava ali, enterrado sob a casa do velho Afanácio, um morador local já falecido que sempre figurou nas listas de suspeitos informais da cidade, então onde ele estava? A invalidação daquela prova jogou a investigação de volta à estaca zero, mas com um agravante. Agora, todas as pistas quentes haviam esfriado. A montanha parecia zombar dos investigadores, mostrando que ela era vasta demais, complexa demais e cheia de falsos positivos. Mas o delegado Fábio Cabet, que assumirá o caso com a missão de dar uma resposta definitiva, não estava disposto a aceitar a derrota. Se a tecnologia de 1985 falhou, a de 2023 teria que funcionar. Uma nova ofensiva foi desenhada, desta vez usando o que havia de mais moderno em arqueologia forense. Em 2023, o Pico dos Marins viu uma movimentação atípica, não de turistas ou escoteiros, mas de máquinas pesadas e drones. A polícia decidiu que não bastava cavar um ponto, era preciso virar a terra do avesso. Drones equipados com tecnologia LIDAR, que usa laser para mapear o relevo e identificar anomalias no solo, mesmo sob a vegetação, sobrevoaram a área da antiga casa de Afanácio e arredores. 5 pontos de interesse foram marcados. O solo foi escaneado como se fosse um corpo humano em uma ressonância magnética. Onde a terra estava fofa ou remexida, as escavadeiras entravam. A imagem era dantesca, a natureza exuberante da mantiqueira sendo rasgada por máquinas amarelas, abrindo trincheiras profundas em busca de um segredo de quase 40 anos. A comunidade de Piquete assistia, dividida entre a curiosidade e o ceticismo. Eles já tinham visto aquele circo antes. Eles conheciam as lendas. Falavam que Afanácio era um homem bravo, que não gostava de invasores em suas terras. Teria Marco Aurélio, perdido e confuso na neblina, batido na porta errada? Teria ele sido confundido com um ladrão ou um animal no escuro e alvejado, sendo posteriormente enterrado para encobrir o erro?
Essa teoria do acidente seguido de ocultação por terceiros, não pelo grupo de escoteiros, ganhava força sempre que a hipótese dos amigos falhava. As escavações de 2023 foram profundas e exaustivas. Toneladas de terra foram peneiradas. Cada raiz estranha, cada pedra fora do lugar fazia os corações dispararem. Mas a terra, revirada e revolvida, entregou apenas silêncio. Nenhum fêmur, nenhum crânio, nenhuma fivela de cinto com emblema escoteiro. As anomalias detectadas pelos drones eram formações geológicas naturais ou lixo antigo. A frustração dos policiais era palpável. Eles tinham a tecnologia, tinham a vontade, tinham o mandato, mas não tinham o corpo. E sem corpo, no direito penal, a materialidade do crime indireto é dificílimo de provar. O encerramento das novas buscas trouxe uma melancolia pesada. Parecia que Marco Aurélio não estava em lugar nenhum, o que alimentava as teorias mais fantásticas que sempre orbitaram o caso. Se ele não está na Terra, estaria no céu? Os ufólogos continuam a peregrinar ao Marins, convictos de que as luzes vistas na noite de 8 de junho de 1985 eram naves que levaram o garoto. Para a polícia, isso é folclore. Para uma mente humana incapaz de lidar com o vazio, é uma explicação reconfortante. É menos doloroso pensar que ele foi levado para as estrelas do que imaginar que ele foi assassinado e jogado em uma fenda inacessível, condenado a se decompor sozinho na escuridão. Enquanto a polícia recolhia seus equipamentos e os jornalistas iam embora, restava a figura de Ivo Simon. O pai, agora um senhor de idade avançada, com os cabelos brancos e o olhar cansado de quem viu todas as esperanças nascerem e morrerem, continua sendo o guardião da memória. Ele não aceita a certidão de óbito presumido. Para o Estado, Marco Aurélio está morto. Para Ivo, Marco Aurélio está desaparecido. A diferença semântica é o que o mantém vivo. Ele manteve as roupas do filho. Ele manteve os livros. Ele manteve a promessa de que não descansaria. A dor dele não é aguda como no dia seguinte ao sumiço. É uma dor crônica, uma surdez de fundo que nunca passa. E do outro lado dessa moeda trágica está Juan Bernabel, o líder da excursão. O homem que desceu a montanha com um a menos. Ele viveu décadas sob o olhar acusatório da sociedade. Foi chamado de monstro, de assassino, de irresponsável. Ele nunca foi indiciado formalmente por homicídio por falta de provas, mas foi condenado pelo Tribunal da Rua. A vida dele parou em 1985 tanto quanto a de Marco. Ele carrega o peso de uma decisão infeliz, dividir o grupo. Se ele tivesse mantido todos juntos, a história seria outra. Provavelmente. Essa culpa, criminal ou não, é uma sentença perpétua que ele cumpre em liberdade. Hoje, quem sobe o Pico dos Marins encontra uma montanha majestosa, desafiadora e indiferente. O vento ainda uiva nas mesmas pedras onde o número 240 foi riscado a giz há quase 4 décadas. As marcas de giz desapareceram na primeira chuva de 1985, mas a marca na alma do Brasil continua lá. O caso Marco Aurélio Simon permanece como o maior mistério dos escoteiros em nível mundial. É um lembrete aterrorizante de que a natureza não é um parque de diversões. Ela é selvagem, imprevisível e, às vezes, voraz. Mas também é um lembrete da falibilidade humana. Falha na liderança, falha nas buscas iniciais, falha na preservação de local, falha tecnológica. Uma sucessão de erros que permitiu que um garoto de 15 anos se tornasse fumaça. Não há túmulo para visitar, não há flores para deixar. Há apenas a montanha. E talvez, apenas talvez, em algum recanto inexplorado daquela imensidão de pedra, Marco Aurélio ainda esteja lá, esperando ser encontrado, congelado no tempo, o eterno menino que desceu a trilha para abrir caminho e nunca mais parou de andar. O arquivo policial permanece aberto, empoeirado, mas ativo. A cada nova tecnologia que surge, a polícia promete tentar de novo. O DNA evolui, os drones evoluem, a inteligência artificial para análise de terreno evolui. Quem sabe em 2030, ou 2040, a resposta surja. Até lá, a pergunta ecoa no Vale do Paraíba, trazida pelo vento frio da Mantiqueira: onde está Marco Aurélio? E a resposta, por enquanto, é o silêncio ensurdecedor de uma montanha que sabe guardar segredos melhor do que qualquer ser humano. Você olharia para uma trilha da mesma forma, sabendo que ela pode ser um caminho para o nada? O Pico dos Marins espera pelo próximo aventureiro, mas a sombra do escoteiro número 240 nunca desceu de lá.